A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei dando seguimento à série, que eu prometi no vídeo passado, sobre a questão das profecias do anticristo islâmico. Tá? Essa vai ser uma série, tá? Eu não sei ainda de quantas partes vão ser, porque eu estarei mostrando todas as profecias, que envolvem esse anticristo. Amém? Então eu estarei abordando todas as profecias. Então pode ser que seja um estudo de várias partes. Então hoje vai ser a parte 2. Amém, irmãos? Ao qual eu trarei o livro de Daniel, como eu falei no vídeo passado. Eu já pontuei no vídeo passado também alguns pontos de Apocalipse, mostrando que aquela besta não tem como ser o Império Romano. Já pontuei algumas coisas de Daniel, mas agora eu estarei mostrando coisas bem interessantes, tá? No livro de Daniel. Tá? Pontuando mais coisas, mostrando algumas figuras que tem ali no livro de Daniel, para a gente fechar melhor o entendimento. Tá? Então esse vídeo é bom também você somar com o vídeo anterior que eu fiz. Amém? Para você pontuar as coisas melhores. Porque você vê, que o livro de Daniel, ele tem uma ligação direta com o Apocalipse. Amém? Mas não é só o livro de Daniel, tá, que vai falar a respeito, tá, do anticristo. Tá? Todos os profetas, praticamente, vão estar profetizando contra o anticristo. Tá bom? Eu estarei mostrando também esse entendimento aqui nesse estudo. Então vamos para a parte 2 do estudo, amém, irmãos? Eu estarei mostrando trechos das palavras, mostrarei compartilhando a tela do meu computador e também estarei mostrando também outro mapa mental. Amém? Então vamos lá. Então, irmãos, a gente vai continuar lendo, tá? A partir aqui de Daniel 2. Creio que seja um capítulo aí conhecido pelos irmãos, sobre a questão da visão da estátua. Amém? Então não vou estar lendo tudo, tá? Só vou estar pontuando aqui algumas partes que é interessante para nosso entendimento aqui, né? E você vê que é interessante aqui nessa parte de Daniel, da revelação do sonho, que a palavra mistério, ela se repete várias vezes. Bem interessante isso. Ó. Até grifei para os irmãos verem. Essa palavra mistério se repete várias vezes. E quando o sonho é revelado, a Daniel, olha só o que Daniel diz. Ele revela o profundo e o escondido. Então você vê que essas visões que vão fazer parte da linha profética, escatológica, são coisas profundas e escondidas, onde há o quê? Mistérios da parte de Deus. E quando você clica aqui no original, esse mistério, olha só que interessante, ocultar, segredo. Então você vê que as coisas proféticas de Deus, elas são segredos, são coisas ocultas, que você vai ter que meditar bastante para você ter o entendimento das coisas, entendeu? Então não são coisas fáceis. São pontos que vocês vão ter que estar somando e pedindo revelação também a quem? Ao Espírito Santo de Deus, que está aí para poder ajudar a gente a interpretar as coisas. Amém? Então a gente vai ler aqui a partir do verso 40. Tá? A gente vai se focar o quê? No último reino. Então vamos lá a leitura. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Você vai estar vendo que vai estar falando da parte do ferro da estátua. Vai estar falando aqui das pernas. Verso 41. Quanto a que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste do ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo,
misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então você vê aqui que Daniel vai dar um panorama, né, das pernas da estátua, que profetiza o quê? O Império Romano. Depois ele vai falar dos pés, que é uma mistura do ferro com o barro. E a gente vai ver aqui algo bem interessante, né? Que essa mistura do ferro e do barro, olha só que interessante. No original, como que é essa mistura do ferro com barro que está presente no último reino. A fonética dela é Ereb. É bem interessante, né? Essa parte aqui. Então a mistura ali que tem do ferro e do barro, a pronúncia dela no hebraico é Ereb, né? Vocês acham que isso é à toa? Não é à toa. Amém? Então Deus já está mostrando o quê? Que essa mistura é Ereb. Tem a ver com Ereb, né? Arábia. Você vê que a própria palavra, né, Arábia é mistura também, né? Mistura de povos. É bem interessante isso. E você vê, né, que esse reino vai ser um reino dividido, né? E eles vão se procurar misturar mediante o quê? A casamento. Mas não se ligarão um ao outro. É interessante nessa parte. Você vê que ele está explicando o que aqui? Né? Que os dedos, mais à frente, vai estar em ligação o quê? Os 10 dedos vai estar em ligação com os 10 chifres da besta. Então, essa mistura aqui, né, é um pouco até complicado de explicar. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir entender essa parte. Deus aqui, ele está revelando, né, um pouco o mundo de hoje. Você vê que o mundo hoje, né, é uma mistura de povos. Né? As nações hoje elas se ligaram, né, a essa mistura de povos. E esse casamento aqui, ó, no original, não é bem casamento, é semente, né? Descendência. Então essa ligação é através de quê? De semente. Né? É a mistura de vários povos que vai dar origem ao quê? A uma semente. Né? Então um vai procurar se ligar ao outro com a sua própria semente. Então você vê que o mundo hoje, ele mesmo que nós estejamos passando agora por um período de paz, né? Você vê que essa mistura, né? Essas alianças que há no mundo de hoje, elas são frágeis. Né? Essa mistura, porque você vê que qualquer coisa às vezes vira rumor de guerra. Né? Então você vê que os reinos hoje, mesmo que estejam em paz, eles não estão ligados um ao outro. Né? Você vê que é cada um querendo ver o seu próprio, né? Primeiro o seu próprio benefício. Você vê que os reinos hoje não estão ligados, que hoje a paz que se tem hoje é bem frágil. Amém, irmãos? Então você tem que também ter isso na mente. Vamos agora para Daniel capítulo 7. Em Daniel 7, eu já tive pontuando, né, essas questões aqui no estudo passado. Né? Que aqui vai estar explicando, o anjo vai estar explicando um animal terrível. Só que eu quero que vocês gravem essas expressões aqui, que eu já falei no vídeo passado. Você vê que esse animal terrível, ele vai ter dentes como ferro. Né? O ferro fazendo menção que aos pés, às pernas da estátua. E unhas de bronze. Você vê que é interessante, né, isso. O quarto animal ali, ele vai ter tanto o ferro, Roma, quanto o bronze, Grécia. Amém? É bem interessante isso, eu já expliquei isso também no vídeo passado. Você vê que o Império Romano, ele trouxe coisas do Império Grego, né? Cultura e religião. Então você vê que isso aqui é uma profecia que se cumpre. Só que isso aqui tem coisas, está falando a respeito de coisas muito mais profundas. Está falando a respeito do mundo de hoje. Tá? Eu vou estar explicando isso aqui melhor no mapa mental. Só grava isso aqui, tá, irmãos? E eu já expliquei também isso aqui, essa parte no vídeo passado. Só mostrar aqui para estar relembrando, né?
que os 10 chifres, na explicação do anjo, corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, né? Eu mostrei, né, que no original daquele mesmo reino né, é um resultado, como resultado, em razão, de acordo, né? Então você vê que essa tradução ela é meio ruim, né, para o verdadeiro entendimento, porque os 10 chifres vão ser um resultado, né, daquele animal terrível, não que ele vai realmente proceder diretamente daquele animal terrível, lógico, é um processo, né? Mas você vê que o animal terrível, quando chega em Apocalipse 13, é uma besta que tem 10 chifres. E ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Entendeu? Então, por isso que ela é um resultado daquele reino. Porque ela vai ter todos os reinos ali presentes nela, né? Nessa besta. E você vê que ela vai proceder o quê? Dos 7. Entendeu? Então tenham isso tudo na mente para vocês terem o quê? A conclusão final. Amém? Então, vamos ler agora Daniel 8. Então, em Daniel 8, irmãos, vai ser uma profecia, né, que Deus vai dar para Daniel, que vai se cumprir na época do Império Grego, né, coisas que eu já expliquei aqui no meu canal. E Deus vai o quê? Ligar essa visão o quê? Com o capítulo 7, porque vai também ter o quê? Um chifre pequeno. Amém? Eu já expliquei já esse Daniel capítulo 8 em vídeos anteriores meus, né? Que essa visão aqui se arremete também o quê? Pro fim. Inclusive Jesus aponta, né, em Mateus 24, Daniel 8:13, a transgressão assoladora. Quando vides a abominação da desolação no lugar santo, né, que vai aparecer a abominação aqui pela primeira vez em Daniel 8, quem lê entenda. Então Deus botou esse evento aqui no tempo do fim, né? Lançou diretamente esse chifre pequeno, colocou o quê? Em paralelo com os 10 dedos. Também colocou lá nos pés da estátua, vai colocar esse chifre pequeno, né? Então você vê que é algo que aconteceu na época do Império Grego, mas vai estar apontando o final. Aí a gente vai entender, né, as figuras que Deus vai estar trazendo aqui no mapa mental. Amém? E você vai ver o quê? Que aqui vai ter um carneiro e um bode. O carneiro vai ser explicado que vai ser a média, e o bode, a média é a Pérsia, né? E o bode vai ser o quê? O Império Grego, que vai vir e destruir o Império da Média e da Pérsia. Então você vê que interessante, irmãos, que a profecia mesmo de Daniel, né, no livro de Daniel, você vê que em nenhum momento fala de Roma, né? Você vê que vai falar da Babilônia, da Média, da Pérsia, da Grécia, mas em nenhum dos capítulos, em nenhum também da parte do Antigo Testamento vai ter uma profecia diretamente contra Roma, né? É bem interessante isso. Parece que Deus quis ocultar ali o Império Romano, lógico que está ali, né, o Império Romano, nas pernas da estátua. Inclusive, né, a gente vai comprovar isso melhor no mapa mental, as pernas, que são duas, né, mostra a divisão justamente do Império Romano, né, mas não se faz menção dela aqui, né? Olha só que interessante, né, o bode, né, e esse chifre pequeno, essa profecia vai se referir ao tempo determinado do fim. Quando você, aqui no original, esse tempo determinado, deixa eu só um pouquinho carregar que deu uma travada. Ó, é Moed, né? Ligando o que? As festas. É a mesma expressão que Deus fala lá nas festas, né? Para as datas determinadas das festas. Ou seja, essa expressão, né, mostra que há
a visão é para um tempo determinado, e justamente é o quê? No fim. Não é no fim do Império Grego, como algumas pessoas falam, mas sim no tempo determinado do fim de todas as coisas, que está profetizado o quê? Também nas... Amém? Então você vê, ó, o carneiro com 2 chifres é a Média e a Pérsia. E o bode peludo é a Grécia. Eu frisei essa palavra aqui, peludo, que olha só que interessante. No original, como se chama essa palavra aqui, peludo? Vou até botar aqui a tela toda para os irmãos verem. Ela no original pronuncia Seir. Então, olha só que interessante, isso daqui também não é à toa. Tá? Esse Seir, né, vai falar o quê? A respeito de Esaú, né? Foi aonde Esaú habitou, no Monte Seir. E Esaú que foi chamado o quê? De Edom. E Edom, né, fez aliança o quê? Com Ismael. Eu já tenho um vídeo meu mostrando, né, isso aí no meu canal. O termo Edom e a ligação que ele tem, né, com aqueles que negam a primogenitura e ao reino do anticristo. Esse termo, né, Edom, Deus ligou profundamente, né, com o reino do anticristo, que vai ser o reino máximo, que vai negar, né, o direito de primogenitura, vai fazer coisas terríveis. E você vê que isso tem ligação também com Ismael, né, como Edom fez aliança com Ismael. Amém? Então, a gente vai fazer uma leitura agora, a gente pode finalizar aqui, vamos estar meditando melhor também nesse ponto. No mapa mental, vamos fazer agora uma leitura em Daniel capítulo 9, para a gente estar finalizando a leitura. Então, em Daniel 9, irmãos, eu só queria mostrar aqui, frisar um ponto bem interessante. Você vai ver aqui que Daniel ele vai buscar entendimento das visões e vai estar orando a Deus buscando isso, né? E ele vai recorrer ao quê? A escritura. Você vê que ele vai ao profeta Jeremias, né? Você vai ver que ele vai também recorrer ao livro da lei, né? Para você ver que ele foi entender também as visões na escritura. E vai orar, né? Pedindo misericórdia a Deus, orando pelo seu povo, né? Nessa oração que é bastante profunda também. E vai dizer que é algo bem interessante no versículo 11. Ó, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecados contra ti. Então você vê, né, que tem uma maldição aqui profetizada desde lá da época da lei de Moisés, né? E essa maldição que iria vir, né, sobre a terra, por causa que Israel estava transgredindo as leis de Deus, ela no original se pronuncia Alá. Olha que interessante, né? Algo que estava na lei de Moisés, né? A maldição que estava descrita na lei de Moisés, desde a época da lei de Moisés, mostrando que ao os homens quebrar os mandamentos de Deus, a maldição ia vir como consequência disso. E essa maldição é Alá. Você acha que isso também é à toa? Né? Isso não é à toa, irmãos. Deus aqui está revelando coisas espirituais e proféticas, através de todo esse livro, né, de Daniel, que traz coisas grandes reveladas para nós. Amém? Então acho que agora a gente já pode ir para o mapa mental, depois da leitura, né, que a gente fez, e vamos pontuar o que a gente leu aqui, né, para ficar melhor a interpretação. Então vamos estudar aqui, irmãos, agora, né, no mapa mental, vamos ver a estátua de Daniel 2. Eu não vou estar pontuando tudo, tá? Vou me focar só nessa parte aqui, das pernas e dos pés, né, que é o nosso foco das profecias dos últimos dias. Creio que os irmãos já tenham conhecimento, né, disso tudo. As pernas da estátua de ferro, né, você vê que elas são duas, mostrando que o Império Romano ele iria o quê? Se dividir, né, justamente como aconteceu na história. Você vê que
vai haver uma separação nessa data, depois de Cristo, 395, e a parte ocidental, né, vai se separar da oriental. Então o Império Romano vai estar dividido em Ocidente e Oriente. Depois a parte ocidental ela vai cair. Amém? Ela vai cair. E vai ficar só a parte oriental. E a parte oriental justamente ocupava, né, esse território desses países aqui do Oriente Médio. O Império Romano, a parte oriental que ficou de pé até 1456, ocupava todo esse território aqui, os países do Oriente Médio. E ela vai cair nessa data aqui de 1456, justamente para quem? Para os turcos otomanos, né? Olha só que interessante. Para vocês entenderem, né? Tudo isso aqui é bom vocês também terem o quê? Um pouco da história do nosso mundo na mente. Porque Deus vai estar revelando a história do nosso mundo aqui nessa estátua, né? Você vê que depois do Império Romano, nenhum outro império vai dominar, digamos assim, uma região assim ampla do mundo, né? Vai estar dominando ali sobre o mundo todo. Mas não, depois do Império Romano, né, vai haver ali um período das guerras mundiais, vai vir, né, a Idade Média, e o mundo vai começar o quê? A se tornar o que ele é hoje, né? As nações procurando se misturando cada vez mais, como diz na profecia de Daniel 2, se ligando uma na outra, né, por casamento, né, por semente, como está no original, mas essa ligação não vai ser firme, né, vai ser frágil. Então você vê que, olha como o mundo de hoje está sendo revelado, né, na estátua, né, as nações se ligando até elas se formarem o quê? Os dedos da estátua, os 10 reinos, os 10 chifres do animal terrível. Amém? Então você vê como que Deus está revelando o mundo de hoje, né, através dessa estátua. E aqui no próximo slide, né, vamos ligar, né, com o animal terrível aqui, para a gente concluir esse ponto. Você se lembra que a gente leu que o animal terrível, ele tinha unhas de ferro e dentes de ferro, desculpa, e unhas de bronze. Olha que interessante. Esse animal terrível, você vê que ele vai estar falando sim do Império Romano. Só que ele não vai estar só falando do Império Romano. Ele vai estar também trazendo característica do Império Grego. E você vê, né, que eu já mostrei isso também, que o Império Romano trouxe característica do Império Grego na história. Você vê que eles trouxeram a cultura, a religião, né, do Império Grego. Entendeu? São coisas que eu falei aqui, né? Que a cultura e a religião do Império Grego foram utilizadas também para o Império Romano. Mas você vai ver que, revelando, né, trazendo para os pés da estátua, né, que tem ferro também, você vai ver que olha como é que Deus vai estar revelando o mundo de hoje. Toda a cultura, né, das nações do mundo de hoje, ela se originou justamente no Império Grego, foi difundida pelo Império Romano. Você vê que a democracia, né, as filosofias que estão sendo estudadas até hoje, elas surgiram no Império Grego. Então todo o resultado do mundo de hoje se origina, né, desse Império Grego, que foi levado pelo Império Romano. Você entendeu? Então, digamos assim, que aqui no Império, nesse animal terrível, que profetiza o Império Romano e o mundo de hoje, tem 2 impérios, mas com os chifres, os 10 chifres que vão ser resultado desse mesmo reino, né? Esse animal terrível está carregando os 10 chifres que vão ser resultado, como seria a tradução melhor lá do versículo 24, se eu não me engano, ou 23 ou 24, vai ser um outro reino. Porque esses 10 chifres estão em paralelo com os pés, com os dedos, melhor dizendo, né?
Então esse animal terrível o quê? Ele vai se tornar uma besta quando você liga ele com Apocalipse 13. Porque em Apocalipse 13 ele vai ser o quê? Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Entendeu? Então, você vai ver o quê? Que como esses 10 chifres vai ser um resultado desse animal, né? Terrível. Ele vai ser um resultado o quê? De todos os impérios. Entendeu? E a besta vai o quê? Proceder de um desses 7, né? Como a gente viu no estudo passado. Vai se proceder o quê? Desculpa, eu vou explicar melhor, ver se vocês entendem. Os 10 chifres vão proceder dos 5 que caíram. Amém? E o 8º rei, que é a besta, vai proceder dos 7. Porque ela vai proceder o quê? Dos 10 chifres. Deu para entender agora esse ponto? Então, olha aqui como Deus criou aqui um mistério, né? Como nenhum reino forte assumiu, assim, digamos assim, dominou o mundo após o Império Romano, né? Deus começou a contar a história do mundo de hoje. Mas iria chegar um ponto, né, que os reis iriam se ligar, né? As nações iriam se tornar isso com tudo que está hoje, né? Trazendo características do Império Grego e do Império Romano, né? E resultando o quê? Numa grande abominação para Deus. Porque você vê que isso tudo, o mundo como se tornou hoje, eu até expliquei isso no meu estudo, né, sobre a Grande Babilônia, fugiu totalmente do controle de Deus, né? Do controle não, da vontade de Deus, né? A transgressão que esses reinos trouxe para o mundo, né? Você vê como o mundo anda acelerado hoje, né? O ferro, né? Quem acompanha também o canal do irmão Luiz, o Reino Eterno, né? Eu vou pegar essa explicação dele. Você vê que o ferro também mostra o quê? As construções hoje as construções, os prédios, né? As casas e tudo mais, é o quê? É uma mistura também de ferro, né? Com tendo o quê? Nos fundamentos, né? Você vê que não só as construções, mas também os armamentos, né? São com base em ferro. Então isso tudo o quê? Vai trazer o quê? Vai originar os 10 dedos, que vai ser o quê? Uma maldição, que em Daniel capítulo 9, ela é Alá. E a mistura, né, que vai originar isso é Ereb. Olha só que interessante, né, quando você para meditar em tudo. Amém, irmãos? Então espero que tenha ficado clara essa parte, né? A explicação dessa parte aí na mente dos irmãos. Então, nós vamos meditar aqui no último ponto no mapa mental sobre a questão lá de Daniel 8, né? Da transgressão assoladora. Né? Você vê aqui em Daniel 7, vai ter um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Amém? E em Daniel 8, vai ser um bode que vai se levantar 4 chifres após se quebrar um chifre grande, né? Você vai ver que ele vai ter um chifre grande e depois vai se levantar, esse chifre grande vai ser quebrado e vai se levantar 4 chifres. Então esse chifre grande, para quem não sabe, fala a respeito de quem? De Alexandre o Grande, né? Que depois da morte dele, o reinado dele se dividiu o quê? Em 4 partes entre os seus imperadores, né? Então aqui esse leopardo, né, de 4 cabeças está em ligação com o quê? Com os lombos da estátua. Isso aqui é a parte do bronze, né? Então, trazendo isso aqui para o mapa, tá? Esse aqui é um mapa do Império Grego após a divisão, tá? Aqui é a divisão entre seus imperadores, tá? E você vai ver, né, que ali em Daniel 8, aquele chifre pequeno que fala a respeito de Antíoco Epífanes, coisa que eu já falei aqui em vídeos passados meu, algo que aconteceu lá na época do Império Grego, que ele é uma figura do anticristo, e assim também como diz em Daniel 8, ele vai estar o quê? No tempo determinado do fim, né? Essa visão de Daniel 8, ou seja, ali Antíoco Epífanes foi uma figura do que o anticristo vai fazer, né? Só que ele era o quê? Pertencente ao Império Grego. Só que olha só que interessante. Antíoco Epífanes, né, ele dominou a parte do Império Grego da parte dos Seleucidas, né, a parte Seleuco, aqui que está em laranja.
Então toda essa parte aqui em laranja, como vocês estão vendo aqui no mapa, é a parte oriental do Império Grego. Você vê que aquele chifre pequeno de Daniel 8, que era uma figura do anticristo, mesmo ele sendo rei da Grécia, ele era rei de quê? Da parte oriental. Dominava o quê? As partes, né, que hoje são ocupadas por países do Oriente Médio, países muçulmanos. Olha só. E na explicação, né, ali de Daniel 11, vai falar justamente o quê? Que ele vai fazer guerra contra o Egito, que era dominado pela parte de Ptolomeu, e depois vai invadir Jerusalém, procurando o quê? A helenização, né? Coisa que eu já mostrei em vídeos passados meus. Quem não conhece sobre o que o Antíoco Epífanes fez, digita aí no Google, vai no Wikipedia, e você vai ver o que esse homem fez no passado. Ele proibiu a circuncisão, sacrificou porco no altar, matou e perseguiu os judeus da época. Então ele foi o quê? Uma figura do que o anticristo vai fazer no tempo do fim. Então, você vê que, olha que interessante, amém? Ele dominava toda essa região do Oriente Médio, essa figura do anticristo. Então, olha, isso tudo, irmãos, Deus está revelando o quê? Né? Você acha que Deus está revelando essas coisas à toa? Não. Essas figuras que Deus está trazendo, essas revelações do livro de Daniel, são para mostrar o quê? As origens do último reino que vai estar dominando na Terra. Olha para o mundo hoje, irmãos. Você acha que essas profecias que tem com o anticristo se casa melhor contra quem? Amém? Então você vê que o anticristo ele vai querer odiar, perseguir e matar os cristãos. Vai fazer guerra contra os santos, o chifre pequeno. Amém? Então você vê que quem quer a destruição de Jerusalém hoje é o Islã. Quem quer invadir aquela terra porque eles são sagradas também para eles é o Islã. Quem conhece a história sabe, né, do que aconteceu. Tá? Vocês pesquisam também um pouco da história e se informem. Tá? O último ponto que eu já ia esquecendo, né, irmãos? Você vê que esse ato aqui que aconteceu no Império, né, da época da Grécia, né, que na estátua é o bronze, né? Na estátua é o bronze. Amém? Você vê que o animal terrível, como eu já falei aqui, tem característica da Grécia. Justamente também por causa desse ponto aqui. Ó. Porque isso que aconteceu na época do Império Grego, né, vai voltar o quê? A estar no tempo do fim, na besta terrível. Amém? Só para acrescentar esse ponto então, aí. Então, irmãos, eu vou estar finalizando aqui essa parte, segunda parte do estudo. Tá? Próximo vídeo, provavelmente, eu vou estar trazendo Isaías, tá? Uma figura que Deus mostrou ali em Isaías. Eu já tive mostrando essa figura em um vídeo passado meu, uma série que tem aí no meu canal também, mostrando o contexto desde Isaías 7 até o 11. Mas eu vou estar mostrando aqui de novo, tá? Isaías, somando com Isaías, essa parte de Isaías 11 com Isaías 35, 36, se eu não me engano. 35, 36 ou 38. E vou mostrar ali uma outra figura do anticristo. Amém? E então vocês, para somar com isso tudo aqui, do que está em Daniel, tá? Eu não sei em quantas partes vai ficar esse vídeo, porque eu vou estar mostrando muitas outras profecias. Mas eu vou estar mostrando, né, as profecias, para qual reino ela aponta. Você já viu aqui que ela já está apontando para um reino o quê? Islâmico, para um reino do Oriente. Amém? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos façam aí, tá? E até o próximo estudo.